Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente mergulha num tema bem comum, mas pouco falado: a solidão na maternidade. Pois é, aquele sentimento que pega muita gente de surpresa, né? Mesmo com o bebê ali presente. Exato. Parece um paradoxo, né? Um momento que a gente idealiza como pura conexão, mas que para muitas mulheres traz um isolamento inesperado. Sim. E hoje a gente vai usar como base um artigo O Eco Silencioso da Maternidade e também uma conversa muito boa com a psicanalista Elisama Santos, lá do canal Drauzio Varela. Isso, a ideia é desventar um pouco essa solidão, entender de onde ela vem e, o mais importante, o que fazer com ela, né? Com base no que essas fontes trazem pra gente. Vamos lá? Uma coisa que achei interessante logo de cara nas fontes é que essa solidão não é uma coisa. Não mesmo. Tem um isolamento físico, claro, que é bem comum no puerpério, né? Ficar mais em casa, a rotina intensa com o bebê. Aquela fase de adaptação total. Mas vai além. Tem a solidão emocional, sabe? Aquela sensação de ninguém entender o que você está passando de verdade. A culpa por não estar sentindo só felicidade o tempo todo. Exato. E é intelectual também, que você mencionou. Parece que o mundo encolhe, né? As conversas giram só em torno do bebê, da rotina. Total. E o vídeo que a gente viu traz um dado forte dos Estados Unidos. 69% das mães que trabalham fora relatam burnout. Isso mostra que, nossa, não é um problema individual, né? De jeito nenhum. É uma experiência muito, muito compartilhada. Isso já indica que as causas são mais profundas, sabe? Vão além da pessoa. Sim, as fontes ajudam a gente a mapear isso. O lado social, cultural. A Elisama Santos fala muito bem sobre isso. A perda da aldeia, daquela comunidade que apoiava mais, que existia, sei lá, 50 anos atrás. Hoje de tudo é muito mais individualista, né? Muito. E tem a pressão absurda pela supermãe. Aquela que dá conta de tudo sozinha e ainda tá ótima. E aí entra a questão da licença paternidade, que muitas vezes é curta. Sim, e a própria cultura que ainda joga o cuidado quase todo no colo da mulher, né? Como se fosse função exclusiva dela. Aí, bom, o cenário para a solidão tá prontinho. E tem a parte biológica também, né? Não dá pra ignorar. Claro, o artigo Eco Silencioso fala disso. A montanha-russa hormonal do pós-parto, a privação de sono que vira crônica. Nossa, a privação de sono? Destrói qualquer um, né? E isso afeta diretamente o humor, o bem-estar. Pode levar ao baby blues, que é mais comum, ou até uma depressão pós-parto, que é mais séria e intensifica muito esse isolamento. Com certeza. E a relação com o parceiro ou parceira? Isso aparece bastante também. Muito. A Elisama Santos principalmente questiona essa coisa do instinto materno. Como se a mulher já nascesse sabendo cuidar e o homem não. E não é assim, né? Cuidar se aprende. Exato. É uma habilidade. E aí entra a urgência do parceiro não só ajudar, mas assumir a responsabilidade junto. Dividir de verdade. A frase dela é ótima. Pai não é rede de apoio. Pai é pai. Muda tudo. Totalmente. Tira um peso enorme das costas da mãe. E claro, a gente tem que falar das redes sociais. Ambas as fontes tocam nisso. Ah, sim. A armadilha da comparação. Nossa, é cruel, né? Ver aqueles recortes de maternidade perfeitos, tudo lindo, enquanto você tá ali no caos real. Gera uma angústia, o tal do FOMO materno, né? O medo de estar fazendo tudo errado, de estar perdendo alguma coisa. É complicado. Entender tudo isso é o primeiro passo, mas e para sair dessa? Quais as estratégias? Bom, o ponto de partida que aparece em todo lugar é reconhecer e validar. Dar nome para essa solidão, aceitar que ela existe sem culpa. Falar sobre isso, né? Quebrar o silêncio. Exatamente. Falar já alivia, já conecta, rompe aquele isolamento interno. E aí vem a busca ativa pela rede de apoio, pela tal aldeia moderna. Sim, procurar outras mães, amigos, familiares que realmente somam. E a Elisama faz uma ressalva importante: diferenciar isso da rede de agouro. Adorei o termo. Aquela turma que só critica ou dá palpite furado, né? Essa mesma. Rede de apoio de verdade dá suporte, não mais ansiedade. Envolve pedir ajuda, aceitar ajuda e entender que é uma troca, né? Dá trabalho construir e manter. Faz sentido. E dentro do casal? Comunicação. Aberta, honesta. Dividir tarefas, sim, mas também a carga mental, sabe? Aquele planejamento invisível que sobrecarrega demais. A famosa carga mental. Pois é. E o apoio emocional ativo do parceiro é fundamental.
Ouvir, validar, estar presente. E tem o resgate da mulher por trás da mãe, né? Isso parece chave. Importantíssimo. Encontrar nem que sejam pequenas brechas para fazer algo que goste, para cuidar de si minimamente. Estabelecer alguns limites. Não é fácil, mas é necessário. E a tecnologia? Vilã ou mocinha? Depende do uso, né? Pode ser ótima para buscar comunidades de apoio reais, grupos de mães, por exemplo, mas tem que ter cuidado com a comparação. Usar com consciência. E aproveitar a praticidade para outras coisas, tipo compras online, telemedicina. Sim, e talvez o mais importante de tudo, autocompaixão. Se tratar com mais gentileza, né? Exato. Aceitar que não existe perfeição, que tá tudo bem não dar conta de tudo, que tá tudo bem ter dias difíceis. A maternidade real é assim. Então, no fim das contas, o que essas fontes mostram é que essa solidão materna é real, é super comum, tem muitas causas, mas não precisa ser o fim da linha. Não mesmo. É um sinal de alerta, muitas vezes. Um sinal de que falta suporte, seja da família, dos amigos ou até da sociedade mesmo. E reconhecer isso, buscar ajuda, criar conexões de verdade e desafiar essas ideias de mãe perfeita são os caminhos. E lembrar que a maternidade, apesar dos perrengues, desenvolve muitas habilidades, né? Bom, retomando aqui nossa conversa sobre solidão materna, né? A gente já falou bastante das causas, das caras que ela tem, mas agora acho que vale a pena a gente mergulhar fundo nas consequências, naquilo que às vezes nem é tão visível, sabe? Com certeza. É um ponto crucial. Ok, então vamos lá. O foco agora é entender como essa solidão bate na saúde da mãe, no desenvolvimento do bebê e, claro, na dinâmica da família toda. Exato. E olha, é super importante dizer que isso não é só um desconforto, um sentimento ruim. A solidão materna é, de fato, um fator de risco. Um fator de risco. Como assim? Para a mãe, por exemplo, essa solidão pode ser o gatilho, sabe? Ou então piorar bastante quadros de depressão pós-parto, de ansiedade materna. Aquela tristeza que não passa, irritação. Isso, uma desesperança, uma irritabilidade constante, que vai minando a pessoa, né? Esvaziando a energia. E tem também aquela questão do esgotamento total, né? O tal do burnout materno que a gente ouve falar. Tem ligação? Totalmente. A ligação é direta. Quando a mãe se sente sozinha para dar conta de tudo, sem aquela rede de apoio, sabe? Isso abre um caminho, assim, bem claro, para o esgotamento parental, o burnout materno. E como ele se mostra? É uma exaustão que não é só física, é emocional também, muito profunda. Às vezes a mãe se sente meio distante, como se estivesse vendo de fora. A gente chama de despersonalização. Nossa. E uma sensação ruim de baixa realização com a maternidade. Tem até uma pesquisa, acho que da Universidade de Ohio, que é bem impactante. Qual dado? Apontou que 69% das mães que trabalham fora mostram sintomas de burnout. É muita gente. É um número enorme. E imagino que some a isso o estresse físico mesmo, dormir mal. Sim, o estresse crônico afeta tudo, né? Sono, imunidade. E fica quase impossível achar tempo ou energia para cuidar de si mesma. É um quadro bem pesado. E o que me chama a atenção é que esse sofrimento da mãe não fica só com ela, né? Ele vaza, digamos assim. Exatamente. E atinge quem está mais perto, o bebê. Precisamente. Esse é um ponto bem delicado. Uma mãe que está se sentindo muito só, exausta, talvez deprimida, ela pode ter uma dificuldade real em criar aquela sintonia fina com o bebê, sabe? A interação fica diferente. Pode ficar. Mais funcional, talvez. Menos espontânea. Menos contato visual, menos sorriso de volta, menos daquela conversa de afeto que é tão importante no comecinho. Entendo. E essa dificuldade no vínculo, ela não é boba. Pode ter reflexos lá na frente, no desenvolvimento emocional, social da criança. E como isso afeta o bebê na prática? O que se vê? Pro estado emocional de quem cuida deles, né? Sim. Então, bebês de mães que estão passando por isso sem apoio podem ficar mais irritadiços, ter dificuldade para dormir, para se acalmar. E pensando mais a longo prazo, podem surgir desafios na hora de aprender a lidar com as próprias emoções. A mãe é quem ajuda o bebê nisso, na corregulação. Se ela não está disponível emocionalmente. Exato. Se ela está sofrendo, essa ajuda fica comprometida. E tem até a questão do estresse da mãe poder passar para o bebê, fisiologicamente mesmo. Nossa, é um efeito dominó bem preocupante.
E imagino que não pare no bebê, né? Como fica o casal, a família. Pois é, aí que a coisa se amplia. A solidão da mãe mexe com a estrutura toda da família. No casal, é muito comum aparecer um distanciamento emocional. A comunicação falha. Muitas vezes. A mãe se sente incompreendida, né? Na sua exaustão, na sua solidão. E o parceiro, às vezes, fica perdido, sem saber como ajudar. Ou até ressentido. Pode acontecer. Um ressentimento pela tensão, pela falta de conexão. E aí vira um ciclo meio ruim, sabe? De ressentimento, de culpa. A intimidade vai embora, a parceria enfraquece. E isso acaba isolando a família toda, não só a mãe. É uma consequência bem comum, sim. Pensa, a energia da mãe, que muitas vezes puxa a vida social da família, tá lá embaixo. Faz sentido. O casal pode estar desconectado ou em conflito. A tendência é a família se fechar um pouco. Menos saídas, menos visitas, menos programas juntos. O isolamento da mãe vira um isolamento da família. Isso, meio que se espalha, sutilmente. A casa fica mais quieta, as conexões com o mundo diminuem. Mesmo que ninguém fale sobre isso abertamente. Fica muito claro, então, que a solidão materna não é só um problema da mãe. As ondas desse impacto chegam no bebê, no relacionamento, na família inteira. É algo sério. Muito sério. E não dá para minimizar. Definitivamente. Reconhecer o tamanho desse impacto já é um passo gigante. Mas aí isso leva a gente para uma pergunta fundamental, né? Qual? Diante desse cenário todo, de sobrecarga, de dificuldade de vínculo, de tensão familiar, como é que se quebra esse ciclo? Quais são as saídas? Exatamente. Essa é a pergunta que fica martelando, né? Como sair disso? Como transformar essa solidão que parece engolir tudo em reconexão? Uhum. E é importante, né? Reconhecer a solidão. Nossa, já é um passo enorme. Mas não dá para parar aí. Não mesmo. Você precisa transformar essa consciência em ação, sabe? Em estratégias concretas mesmo, para tecer novas conexões ou fortalecer as que já existem e resgatar aquela vitalidade que às vezes parece que sumiu. E o primeiro passo que parece saltar das leituras é algo bem interno, né? Validar o que a gente está sentindo, tirar aquele peso da culpa. Uhum. Poder dizer, nossa, tô me sentindo sozinha, e entender que isso não é falha nossa. Quebra um pouco aquela imagem da mãe perfeita, né? Que dá conta de tudo. Totalmente. É romper um silêncio que, nossa, muitas vezes vem carregado de vergonha. Falar sobre isso, sabe? Com alguém de confiança. Sim. Pode ser o parceiro, uma amiga, um terapeuta. Isso tem uma força gigantesca. A culpa, a gente viu, né? É uma barreira danada. Demais. Impede de pedir ajuda porque rola aquele medo de julgamento. Mas assim, se sentir sobrecarregada, triste, isolada, isso é humano. Faz parte, ainda mais numa fase com tanta mudança. Não diminui ninguém como mãe, sabe? Entendo. E aí, quando a gente se permite sentir sem essa culpa toda, o próximo passo que o material aponta é pra fora, né? Construir ou reconstruir uma rede de apoio real. Isso. Aquela famosa aldeia. Como que isso funciona na prática, assim? O que as fontes sugerem? Bom, significa ir atrás ativamente dessa conexão. Tipo, retomar contato com amigos que talvez ficaram mais distantes. Acontece, né? Acontece muito. Se aproximar de familiares que apoiam de verdade. Ou procurar outras mães em grupos, no parquinho, na vizinhança. Rola uma identificação ali que é muito poderosa. Imagino. Mas tem um ponto crucial. Não é só pedir ajuda, é aceitar ajuda. Que para muita gente é difícil, né? Com certeza. E atenção para diferenciar a rede de apoio daquela rede de agouro, sabe? Que a Elisama Santos menciona, citando a Vânia Gatto. Aquelas críticas disfarçadas de conselho. Nossa, isso é importantíssimo demais. Demais. Porque essa rede de apoio de verdade, ela exige esforço, troca, e às vezes a gente tem que construir fora da família mesmo, porque nem sempre a família é a melhor fonte de suporte, né? Faz todo sentido. E dentro dessa busca por apoio, a relação com o parceiro ou parceira, ela aparece como um pilar, né? Como fortalecer essa conexão específica? Olha, a comunicação aberta sobre esses sentimentos de solidão é a base. Mas tem mais. É preciso repensar a dinâmica do casal. Como assim? O material que a gente analisou bate muito na tecla de que o papel do parceiro não é de ajudante, é de corresponsável.
Corresponsável. Exato. Isso significa dividir não só as tarefas que a gente vê, tipo trocar fralda, mas a carga mental também. O planejamento, a preocupação constante. Sim, a carga invisível. É essa mesma. E como a Elisa Mansantos pontua bem, muitas vezes, pela nossa socialização diferente, o homem precisa ativamente aprender a cuidar, construir o vínculo dele com a criança. Afinal, pai não é rede de apoio, né? Pai é pai. Boa. E não dá para esquecer da empatia dos dois lados. O parceiro também pode estar se sentindo isolado, perdido nessa nova fase toda. É uma via de mão dupla. Claro, claro. Essa diferença entre ajuda e corresponsabilidade muda a perspectiva. E aí, caminhando para o final dessa jornada de reconexão, tem o resgate que parece fundamental, o da mulher que existe ali junto com a mãe. Como reencontrar essa individualidade? Esse é um processo, né? Muitas vezes bem delicado. Começa com o básico do básico, sabe? Tentar garantir o mínimo de autocuidado. Tipo, Sono, alimentação, um banho um pouco mais calmo, estabelecer pequenos limites, aprender a dizer não para o que não é essencial naquele momento. E num nível mais fundo, envolve se permitir sentir o luto pela vida de antes. E aos pouquinhos, abraçar essa nova identidade, que é múltipla. Não é escolher ser mãe ou ser mulher, é integrar. integrar. Isso. Retomar um hobby, nem que seja por 15 minutinhos, ler algo que não seja sobre bebê, achar umas brechas para si. E a autocompaixão, nossa, é a chave. Se tratar com mais gentileza, né? Exato. Se tratar como você trataria uma amiga querida passando pela mesma situação. Pegar leve consigo mesma. É um caminho, né? Complexo, mas parece levar para um lugar mais inteiro. Então, recapitulando, a gente passou por validar os sentimentos, buscar ativamente apoio de verdade, nutrir a parceria com corresponsabilidade e, por fim, resgatar esses espacinhos para a individualidade. Isso. E vale sempre lembrar, né? A solidão materna é real, dói, mas é muito compartilhada e é frequentemente aumentada por uma pressão social gigantesca por perfeição. Pois já. Talvez um pensamento para a gente levar daqui seja: e se buscar conexão, buscar apoio, mostrar a nossa vulnerabilidade, for na verdade a maior demonstração de força materna? Uau! Uma força que não se baseia em aguentar tudo quieta, sabe? Mas em cuidar de si para poder cuidar do outro também. Que perspectiva transformadora. E fica então a mensagem final que ecoa aqui das nossas leituras. Você não está sozinha e não precisa se esconder para ser forte. Ser mãe é também ser humana. Lindo isso! E para quem se conectou com esse nosso papo, com essa análise, e busca mais conteúdo bacana sobre parentalidade, fica a dica. Conheçam o canal Pais em Sintonia, lá no YouTube. Exatamente. Se essa conversa ressoou de alguma forma, procure por Pais em Sintonia. Tem muita discussão boa lá, muita informação legal. Vale a pena conferir. E se gostar do que vir por lá, considere se inscrever no canal, deixar aquele like nos vídeos que curtir e compartilhar com outras pessoas que podem se beneficiar também. Isso aí. A gente agradece muito a companhia de vocês e até o próximo.